Olá, bom dia, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a competência 2. Já que na aula passada a gente viu a competência 1 e nós vamos continuar usando o nosso livro Redação do Enem. Tá? Então na competência 1 a gente viu que devemos utilizar a norma culta. Tá? Eu vou dar uma colinha ali, que eu tenho aqui, né, ó. Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. Então, uma das coisas que a gente deve evitar de todo jeito é marcas de oralidade, do tipo tá, né, errar as palavras, né, pontuação, acentuação. Devemos evitar tudo isso. Devemos evitar também aquelas palavras rebuscadas, palavras difíceis, usar algo mais próximo do nosso cotidiano mesmo, né? Porque o avaliador ele sabe, por exemplo, isso não é uma palavra que faz parte do vocabulário de jovens de 17 a 19 anos, vamos dizer assim, né? Saber usar sim a norma culta, tá? Agora usar com parcimônia, usar com cautela, né? E na aula de hoje a gente vai ver a competência 2, que é compreender a proposta da redação, entender essa redação, né, esse tema, aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento. Então, é o que eu sempre falo para vocês, são aquelas citações que são coerentes ao tema. Tá? Em, um, em um texto dissertativo argumentativo. Então, ele tem que ter a estrutura de um texto argumentativo, dissertativo argumentativo. Ele tem que ter uma linguagem formal, né? Você tem que colocar no seu texto informações de áreas de conhecimento que você tem, né? Você, por exemplo, leu um jornal, você leu uma revista, você conversou com um amigo, você leu um livro, você ouviu uma música, você viu um filme. Então, todas essas informações elas podem estar dentro do seu texto. A gente só pede que você tenha cautela e não use tudo ao mesmo tempo, né? No primeiro parágrafo você usa uma informação, no segundo parágrafo você usa outra, no terceiro você usa outra, na quarta você usa outra. Não. É importante você usar uma e que seja uma, vamos dizer assim, uma informação que não há contra-argumentação, tá? Que ela seja uma verdade mesmo que esteja dentro daquele contexto. Aí sim, você não precisa ficar, né? Então, o avaliador ele espera, né, que você consiga desenvolver um texto argumentativo com argumentação, com repertório sociocultural, né? Então, assim, você precisa ter um bom domínio do tema, que é para você não tangenciar, você fugir do tema, né? Então, aqui na página 32, a gente vai ver aqui a compreensão da proposta. Vamos entender, então, a competência 2. Gente, pessoal, pessoal, desculpa, tá? Eu estar um pouco mais lento, porque eu fui ao cardiologista, né? E ele achou melhor aumentar um pouquinho a dose do remédio, porque minha pressão estava muito alta, né? Infelizmente, pandemia, a gente fica assustado, né? Pessoas que a gente ama morrem, então são situações que às vezes o coração não aguenta.
Então, para evitar uma coisa pior, né, porque eu estava forçando muito, né, o coração a trabalhar muito rápido. Então, ele acabou me passando, né, alguns remédios para a hipertensão, tá? E aí eu acabo ficando meio assim, mas vai dar tudo certo, tá bom? Fiquem tranquilos, eu estou bem, tá? Espero que vocês também estejam bem, mas às vezes assim é difícil seguir a linha de raciocínio, né, por causa dessa situação. Mas eu prometo que depois que acostumar, na aula que vem já vai estar tudo legal, tá bom? Desculpa, gente. Obrigado pela compreensão de você. Vamos lá. Entender. Todo anônimo, na verdade, um covarde. O que você está falando aí, eu entro como anônimo nas redes sociais. Eu não, na verdade, não fui eu quem disse isso. Acho que foi a Clarice Lispector. Eu li essa frase no Face. Aí ele vai lá e bota, ó, todo anônimo é, na verdade, um covarde. Então, assim, eles estão explicando aí, né, que essas citações falsas, essas fake news aí, etc., isso a gente deve evitar, né, principalmente na nossa redação. Ó. Mesmo porque essa frase, todo anônimo na verdade é um covarde, ela pode soar também como um clichê, tá? Ó, tá dizendo aqui que é a tese do porco. No entanto, perante outro animal ameaçador, o porco se atrapalha no momento de argumentar e não sabe defender o seu ponto de vista. Esse sou eu escrevendo a argumentação, dissertação argumentativa. Saber apresentar uma tese, defendê-la é muito importante no cotidiano, é imprescindível na redação do Enem. É muito importante, né? A tese a ser defendida, neste caso, perdão, é delimitada por um tema presente na proposta de redação. Tudo isso está relacionado a dois pontos abordados na competência 2. O que a gente vai ver então? Primeiro, compreensão do tema proposto pela redação e adequando esse tema ao tipo textual dissertativo argumentativo. Tá? Então eu vou pedir para vocês darem uma lida aqui, ó. Tema de redação, tipo textual. Tem bastante coisa para ler, não vai dar tempo para ficar lendo. Então, esse vídeo aqui vai demorar 2, 3 horas, ainda mais do jeito que eu estou lento a beça, né? E aí a gente tem um praticar aqui, tá? Eu vou pedir para vocês escolherem entre o 2 e o 3 novamente. Tá? A gente tem o 1 também. O 1 eu vou pedir para vocês fazerem. Isso. Vocês vão fazer o 1 e aí escolher entre o 2 e o 3, tá bom? O 2, a gente vai ver o seguinte, ó. Reescreva a frase abaixo, mantendo o ponto de vista do autor de modo a adequá-la ao tema, e acrescente informações para que ela possa ser o parágrafo introdutório de uma redação dissertativa argumentativa. Tá? Então você vai, ó, é importante na reescrita apagar as marcas de primeira pessoa e os vocábulos informais. Então você vai reescrever como se fosse a introdução de uma dissertação argumentativa. E o número 3, você vai ler a conclusão do texto e depois escrever uma introdução e um desenvolvimento que levem a essa conclusão. Eu acho isso mais difícil de ser feito. Quem gosta de desafio vai fazer o número 3, tá bom? Gente, muito obrigado, fiquem bem, tá? Assistam ao vídeo até o final, por favor. Eu deveria ter falado isso lá no início, né? Mas antes tarde do que nunca, ou melhor, antes tarde, antes
antes tarde do que quando o vídeo acabar, tá bom? Gente, fiquem bem. Um beijão para vocês. Se cuidem e vou fazer igual a Raquel Sherazade. Boa noite.